bom dia tornou-se no Brasil uma expressão sarcástica. O brasileiro não consegue ter um bom dia enquanto ele é subjugado por gente do mal. Alexandre de Moraes, ele é a encarnação do mal. Ainda mais sendo ele um agente daquilo que se chamaria justiça. E a justiça, ela tem como finalidade precípua promover o bem. Nesta manhã, agora, por volta das 7 da manhã, Jair Bolsonaro foi preso. Foi preso por quê? Porque foi condenado na ação penal 2668, que trata da locademia do golpe? Não. Pelo que os jornalistas têm apurado em Brasília, ele recebeu uma medida cautelar, porque a prisão definitiva, a prisão pena, a prisão sanção, a prisão da condenação, ela ocorre após, como diz a Constituição, o trânsito em julgado da decisão penal condenatória. Ora, mas ele já não foi julgado? Os embargos já não foram analisados? Já, ele já foi julgado, os embargos foram analisados, mas acontece que o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, ele diz que em casos de decisão da turma ou do plenário, de decisão colegiada, não unânime, cabem os chamados embargos infringentes. Bom, a decisão de Bolsonaro na primeira turma, ela foi não unânime. A unanimidade, quando nós procuramos no dicionário, ela tem um significado. A unanimidade é aquilo que é entendido, é aquilo que é querido, é aquilo que é acordado, concordado por todos, sem exceção. De maneira que basta um desacordo, de maneira que basta uma vontade contrária, de maneira que basta um não, para que algo seja não unânime. Portanto, o voto do ministro Fux trouxe a não unanimidade à decisão do Jair Bolsonaro, trazendo a não unanimidade, traz a ele, portanto, o direito de opor embargos infringentes. Ah, mas o STF tem a tese dos embargos infringentes firmada de que a decisão do plenário para que hajam os embargos infringentes deve ser de 4 divergências e na turma 2. Ora, essa é uma decisão que vai contra o regimento interno do próprio tribunal e que, portanto, vai contra a Constituição Federal e que não é uma decisão vinculante, é uma decisão casuística tomada na última vez no caso de Paulo Salim Maluf em 2019. E vale dizer, a maioria que chegou a esta decisão absurda contra o regimento e contra a Constituição, de que para que se pudesse opor embargos infringentes no plenário, seria preciso 4 divergências e na turma 2, é uma decisão cuja maioria já não está mais no STF. E cujo decano, à época, foi absolutamente contra. O decano Gilmar Mendes disse, para que surja ao interessado o direito de opor embargos infringentes, basta uma divergência. E o Alexandre de Moraes, que é o relator desse caso, votou junto com o decano, basta uma divergência. Então sabe o próprio Alexandre de Moraes que ainda falta recurso a ser julgado para que haja o trânsito penal da sentença condenatória, uma sentença totalmente nula, porque vem de um processo nulo, porque vem de uma denúncia nula, porque vem de uma investigação nula.
e porque tratada por um tribunal incompetente, e se competente porque julgada por juízes parcialíssimos, que jamais poderiam julgar tudo isso. Mas o que Moraes manda hoje de manhã é uma medida cautelar. É a prisão preventiva em regime fechado em estabelecimento penal. Ora, muito me estranha que, uma vez que a investigação de regra é sigilosa e o processo penal é público, que o site do próprio Supremo Tribunal Federal não tenha publicado esta decisão. Não tenha publicado. A última movimentação processual do site do STF, agora para a ação penal 2668, que é a ação dentro da qual esse mandado de prisão preventiva de Bolsonaro foi exarado pelo ministro Alexandre de Moraes, o último andamento que consta no site do STF é a conclusão dos autos para análise do Alexandre de Moraes. Existiram várias petições nos últimos dias e isso foi mandado à conclusão. E quando o juiz toma uma decisão, ele a toma dentro do sistema, de maneira que a decisão ela é publicada no site e pelo menos sai no andamento, né? Decisão proferida, mesmo que nós não tenhamos acesso ao seu conteúdo, mas isso não está no site hoje de manhã, não estava no site, pelo menos no momento em que Bolsonaro foi preso, foi levado ao cárcere. Olhem, até o momento atual, o que se sabe da motivação dessa prisão preventiva em estabelecimento penal fechado é que ela foi efetuada como medida de garantia de ordem pública. Esta foi a tese levantada por jornalistas, amigos meus, colegas meus, nesta manhã, no momento da prisão. E se realmente foi esse o motivo que levou Alexandre de Moraes a decretar esta prisão em estabelecimento penal fechado, eu posso lhes dizer que mais uma vez, Alexandre de Moraes ultrapassa todos os limites, toda a racionalidade, toda a humanidade e demonstra uma psicopatia atroz, porque a prisão preventiva ela tem dois requisitos inseparáveis, necessários para que qualquer medida cautelar seja aplicada num processo criminal. Quais são? O perigo da fuga ou o perigo em frustrar a investigação ou o perigo em frustrar o processo, que é o chamado periculum in libertatis, o perigo da liberdade, e, conjuntamente a ele, o fumus commissi delicti. Uma vez que ele já tenha sido condenado nesse projeto, nessa farsa de processo, que foi a ação penal 2668, seguida de uma farsa de denúncia, seguida de uma farsa de investigação, por juízes farsantes, pode-se dizer que o Alexandre de Moraes, com base nele mesmo, já teria o requisito objetivo do fumus commissi delicti. Mas e o periculum in libertatis? Se prevalece a tese de que ele foi recolhido em estabelecimento fechado para cumprimento de medida cautelar, prisão preventiva, se prevalece o fundamento da ordem pública, nós temos aí mais uma bizarrice inventada pelo ditador brasileiro. E eu diria até o seguinte: se a garantia da ordem pública pode ser invocada para a aplicação da prisão preventiva, que o Moraes
prenda-se a si mesmo